Nada do que acontece está fora do controle de Deus. Você se pergunta, às vezes, por que certas coisas acontecem? Especialmente coisas difíceis. Tudo parece bem no momento, mas de repente tudo foge ao seu controle. Os hebreus estavam finalmente deixando o Egito e tudo parecia bem durante algum tempo. Deus guiou os hebreus para fora do Egito, na direção do Mar Vermelho. O povo era guiado por uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite. As colunas lhes davam a direção divina, a segurança da presença de Deus e também proteção dos exércitos do faraó que os perseguiam. Deus sabia que o coração do faraó era mau por causa do pecado e que ele ainda não estava disposto a reconhecer o seu erro. Nossos corações também são maus desde o nosso nascimento por causa do pecado. A Bíblia diz que o coração é desesperadamente corrupto. O seu pecado, o meu pecado, o nosso pecado nos separa de Deus, porque Deus é santo, isto é, perfeitamente puro. A boa notícia é que Deus ama você, apesar do seu pecado. Seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, morreu na cruz, derramando o seu sangue para remover o seu pecado e o castigo que o seu pecado merecia. Ele ressuscitou no terceiro dia e vive para sempre no céu. O seu pecado não precisa mais separá-lo de Deus. Você pode crer em Jesus e ser perdoado para sempre. Faraó se recusou a crer em Deus. Seu coração estava tão endurecido e Deus sabia o que aquele coração pecador iria levá-lo a fazer com os hebreus que o deixaram. O Egito, Faraó e seu exército perseguiram Israel, como Deus tinha dito que faria. Ao verem os exércitos do Egito que se aproximavam, os israelitas entraram em pânico e se revoltaram contra Deus e Moisés. Os israelitas clamaram Moisés. Estavam presos numa armadilha. A situação parecia tão desesperadora, sem possibilidade de fugir. Deus sabia o que estava acontecendo? Em suas queixas, eles estavam esquecendo algo muito importante sobre Deus. Se você recebeu Jesus como seu Salvador, criança, nada do que acontece está fora do controle de Deus. Moisés encorajou o povo a confiar no plano de Deus para eles. Deus disse a Moisés como abrir o caminho para a fuga de Israel e colocou uma barreira para deter os egípcios. Moisés estendeu a mão, como Deus instruíra, e o mar se dividiu, abrindo um caminho para eles passarem. Quantas coisas estavam piores, Deus mostrou de maneira tão surpreendente a um povo que ele tem autoridade sobre tudo. Até as ondas do mar estão sob o seu comando. Se você já tem o Senhor Jesus, criança, como seu Salvador, lembre-se, nada do que acontece está fora do controle de Deus. Ele controla a natureza e tudo que diz ao seu respeito e só permitirá o que for melhor para você. Você talvez não entenda por que algumas coisas acontecem ou como vão acabar, mas pode confiar em Deus, que Ele está cumprindo o seu propósito. Quando as coisas parecem fora do controle, não esqueça, não entre em pânico. Apenas confie em Deus e agradeça porque Ele está na direção de tudo. O exército egípcio entrou no mar dividido para perseguir Israel, mas Deus provocou problemas para que o atrasassem. Ao mandado de Deus, Moisés estendeu a mão novamente, fazendo as águas voltarem ao seu lugar e destruir o exército egípcio. Segura do outro lado do mar, Israel pôde ver que Deus tinha o controle completo da situação, cumprindo todo o seu plano para com a vida deles. Os israelitas temeram a Deus e creram nele. Moisés, Miriam e o povo comemoraram a vitória com ações de graças a Deus. E você, criança, você já permitiu que Deus o liberte para sempre da escravidão do pecado? Pecado? Que pecado é esse, tia? O pecado daquilo que faz com que você não agrade a Deus, que Deus fica tão triste. Se você quer ser livre do pecado, este é o momento em que Ele está concedendo para você aceitar Jesus Cristo como seu Salvador e também como seu amigo. E você, criança, que já recebeu Jesus como seu Salvador, não esqueça, você precisa confiar em Deus, acreditar em Deus,
ter fé em Deus, que Ele está cuidando de você, está cuidando da sua família e tudo aquilo que te preocupa. Ele já te concedeu vitória, já deu tudo certo. Vamos fazer uma oração de agradecimento agora? Obrigado, Deus, por estar no controle de todas as coisas. Obrigado por estar fazendo tudo aquilo que é conforme a tua vontade. E muitas vezes eu não entendo, Senhor. Ajuda-me, ajuda esta criança a confiar em Ti e esperar o Senhor agir de maneira especial sobre a sua vida e sobre o seu lar. Amém, Jesus. Então, criançada, está aí. Esta é a passagem a qual nós aprendemos no dia de hoje sobre a travessia do Mar Vermelho. Lembre-se, todos os problemas, existem propósitos que Deus tem a fazer. Então, saí depressa para contagiar, vou contagiar. Você com o amor de Deus, vou contagiar. Você com alegria, vou contagiar.